Ó, dancinha, gente. Mas... Ai, Solange. Ai. Olha a quebrada de Solange Moraes. Oi, gente! Começou o ano louquinha, né? Eu não vou falar mais nada. Já corta pra ela, pelo amor de Deus. Hoje é quarta-feira, dia de Papo Cabeça, e a gente vai ter um Papo Cabeça muito legal. Tem a ver com a gente também, aliás, tem a ver com todo mundo, Nossa, né, Luquinha? tem mesmo, Solange. Comigo tudo a ver, sabia? Comigo... É verdade. O estresse. É verdade. Eu também de vez em quando fico. Ai, meu Deus do céu. Verdade, gente. Já a gente vai falar sobre o assunto de hoje, muito legal para eles e para elas. Mas antes de começar a nossa participação aí, bora para a nossa mensagem do dia, Pedro Mariano? Hoje é para pegar, ser bem no umbigo, não é nem na orelha não, é no umbigo mesmo. Responde para você mesmo, quanto tempo você já deixou para trás? Quantos problemas dos outros você já carregou nos ombros e esqueceu de viver sua própria vida? Ajudar, gente, é belo, é divino, né? Mas viver aquilo que Deus não te deu, não pertence a você, é jogar fora a sua própria vida. E você não pode fazer isso com o maior dom de Deus. Presta atenção no que você está fazendo do seu caminho. Esse é o nosso toque de quarta-feira, dia de Papo Cabeça. Bora ficar juntinho e trabalhar. Eu requebrei feio hoje. Solange, eu sei que eu fui ver ali no WhatsApp, o pessoal já está comentando na sua dancinha que você dança bem. O pessoal já quer aprender a coreografia da Solange. Ai, gente, bora conversar com a gente ao vivo aqui. Vai ser muito legal ter sua participação. 3922-1387, a linha já está aberta, fique à vontade para ligar. O WhatsApp para você escrever a sua pergunta é 997167989 e você pode escrever também pelo Face, facebook.com/Falando Nisso Band. Lembrando que a gente está no Instagram, siga a gente lá, instagram.com/Falando Nisso Band, procura também por @Falando Nisso Band. No nosso perfil tem prêmio para você, são 4 valinhos para você comer uma pizza deliciosa no Pizza Hut, no Vale Sul. Corre no nosso perfil para saber como concorrer. Nessa fotinha aí você vai saber como que é, tá bom? Passo a passo. Lembrando que no Face também tem prêmios. São 5 pares de ingressos do melhor cinema da nossa região, o Kinoplex Vale Sul. Curtiu? Compartilhou, essa fotinho já está concorrendo, fácil demais. Sexta-feira já são os 2 sorteios, tá bom? Então corre lá que dá tempo de você participar. Mas o assunto de hoje, por exemplo, eu sei que minha mãe... Eu tô dando risada da dança dela ainda, até agora. Não, eu tô dando risada do assunto de hoje, que é pra você. Não, pra assim, mim também. Assim, ó, o medo de dirigir, até que eu não tenho não, viu, Solange? Minha mãe tem muito, tanto é que até agora ela não tirou carta por medo de dirigir. Mas o estresse que a gente às vezes passa no trânsito também consome tanto a gente, né, Sol? Pois é, o medo de dirigir, trauma. Você já passou algum trauma no trânsito? Tem gente que dirigia perfeitamente, passou um trauma aí, um acidente, acabou, não pega mais no carro, né? A gente fez esse programa, tá fazendo esse programa hoje, por conta aí até da participação de vocês. Tem gente que o marido bebe muito no carnaval e quer ajudar o maridão a voltar para casa intacto, né, pegando na direção, só que tem medo. Então a gente vai saber com ela. Ela veio de São Paulo, está estreando no Falando Nisso. Ela entende tudo de trânsito aqui nesse país. Ela é especialista nesse assunto, psicóloga Cecília Belina. Linda, Cecília, obrigada, viu? Vamos participar aqui com a gente? Obrigada pela sua presença aqui no Falando Nisso, viu, Cecília? Seja bem-vinda, Cecília. Fica à vontade, querida. A Cecília que tem um trabalho incrível, aí a gente pesquisou a vida, o trabalho profissional da Cecília pela internet, é realmente uma PhD em trânsito e comportamento aí no trânsito, né, Cecília? Por isso que ela está aqui com a gente. Se você quiser participar e está com vergonha, não precisa se identificar, não. Antes da gente entrar com as participações ao vivo, que já estão ligando lá, por que algumas pessoas têm esse bloqueio? O que leva esse bloqueio atrás do volante, Cecília? Então, a gente pode falar de várias causas, né? Quando a gente pensa em medo de dirigir, logo vem uma coisa assim, a pessoa sofreu um grande acidente, um acidente muito traumático. Nem sempre. Aliás, a menor parte das pessoas que tem medo de dirigir é por causa de acidente. É lógico que um acidente pode causar um trauma, mas às vezes a própria personalidade da pessoa. O dirigir é muito expositivo, você se expõe, né? E aí você pode, a pessoa muito crítica, muito autocrítica, muito perfeccionista, ela fica na realidade com medo de errar. Ela não fica com medo de dirigir, ela tem medo de ir para a rua e errar. E aí os outros vão falar... Só que é um erro coletivo.
coletivo, né? É um erro no meio de todo mundo. Ela vai, com certeza, ser criticada, xingada. Então, o que ela não aguenta, a pessoa perfeccionista, a pessoa autocrítica, é isso. Então, você fala para ela qual é o seu maior medo, e esperando que ela vá responder a subida, ela responde assim, errar na frente dos outros. Não é nem a ladeira, nem Não fazer é nada, baliza, é nem o nada errar. disso. Ok, então. Bora lá pro nosso Face, Luquinha? Vamos sim, a Luzia comentou o seguinte, que toda vez que ela liga o carro, ela começa a tremer. E diz que ela dirige com essa tremedeira mesmo. Por que isso pode acontecer? Pelo que eu entendi aqui, ela não passou por nada de acidente, por nenhuma situação complicada. Mas esse medo causa algo físico nela, que é a tremedeira. Tem como mudar isso? É possível ou não? É Lucinha, né? Luzia. A Luzia. Isso. Então, a Luzia, ela tem um medo, tá? O tremor é uma das reações físicas do medo. Existem várias. Pode ser tremor, pode ficar toda vermelha, pode ter dormência nas pernas, taquicardia e vários outros sintomas. O tremor é um. Quando que esse tremor vai passar? Quanto mais ela dirigir, mais ela vai mostrar para ela que ela é capaz e menos ela vai tremer. Então, assim, a Luzia, ela deve ser uma novata, tá? Ou aí tem 2, 3 anos, mas o que ela tinha é que intensificar, porque ela é uma vitoriosa, porque geralmente quem treme já nem sai, ela está saindo, que legal. Já está dando o primeiro passo, Ela né? está fazendo a própria terapia dela, ela está indo com tremor. É isso mesmo. Parabéns, é isso aí. Continua indo, sempre não deixando, nunca deixando que esse tremor te pare. Ok, Tá? bom, e quando... Que uma hora vai passar. E quando a questão do medo não é bem um medo, é um trauma, né? A linda Flávia Silvia, ela disse que perdeu o pai num acidente e ela estava na direção. Aconteceu no mês passado e até agora ela não conseguiu retomar aí a confiança atrás do volante. A gente vai te atender, ela que mora lá na cidade de Areias, Luquinha. Pois é, obrigado pela participação. Estou notando a pergunta de vocês. A gente só faz uma parada bem rápida agora para ficar bem informado com as notícias da redação. Pois é, a gente diz o seguinte, né, que o respeito de cada um, o respeito que cada um tem, seja religioso, seja sexual, é o que Deus quer da gente, não é verdade? Cada um respeitando o seu próprio espaço. E isso não aconteceu, infelizmente, nessa notícia que vocês vão ver agora. A Polícia Gaúcha tenta identificar vândalos que quebraram e colocaram fogo em uma imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, no Santuário de Farroupilha. Nas cenas registradas pela câmera de segurança, 2 suspeitos chegam de moto e se aproximam da imagem de Nossa Senhora do Caravaggio. Um deles bate com um martelo na estátua. Veja que pedaços da escultura começam a cair. Antes de sair, ainda espalham um líquido inflamável e tocam fogo na imagem. Toda a ação não dura 2 minutos. Os suspeitos fogem enquanto a escultura queima. O ato de vandalismo aconteceu na madrugada deste domingo em Farroupilha, na Serra Gaúcha. A escultura de Nossa Senhora do Caravaggio era nova. Havia sido instalada no local há pouco menos de um mês e demorou cerca de 2 anos para ficar pronta. A imagem tem 6 metros de altura e pesa 25 toneladas. O santuário publicou em seu site uma nota de repúdio em que diz que o ato feriu o sentimento religioso. Não é sentimento, é respeito. A procura a Deus é que basta. Agora, a forma como cada um procura a Deus, não importa. Cada um tem sua vida, né, Luquinha? A troco do quê, né, Solange? A troco do quê? Não dá para entender. Bom, agora a nossa repórter das estradas, a minha querida amiga Débora Carvalho, vai atualizar a gente aqui a situação no momento das estradas. Boa tarde, Débora. Parece que teve um acidente aí na rodovia dos Tamoios que deixou um congestionamento bem grande de 10 quilômetros, é isso mesmo? Isso mesmo, Lucas. Boa tarde a todos, pessoal aí de casa. Isso mesmo, foi um caminhão hoje por volta das 7 da manhã, um caminhão tombou na rodovia dos Tamoios, sentido Caraguatatuba. Não houve vítimas, mas ainda não há previsão para a liberação total da via.
rodovia. Então, lá sentido Caraguatatuba, do quilômetro 62 ao 72, está com congestionamento no local. A alternativa, neste caso, é a Oswaldo Cruz. No caso, a alternativa antes seria a rodovia Mogi Bertioga. Porém, também teve um outro acidente. Um caminhão caiu em uma ribanceira, hoje também por volta das 6 da manhã. Nesse caso, matando 2 pessoas e deixando uma terceira vítima com ferimentos graves. Então, lá em Bertioga, do quilômetro 72 ao 84, também há congestionamento na serra, Lucas. Pois é, e a travessia da Balsa também está bem demorada, sentido São Sebastião e Ilhabela. Muita paciência, Lucas, porque por lá 5 balsas realizam o trajeto, entre São Sebastião e o arquipélago, e 2 horas e 40 minutos para fazer essa viagem. Geralmente a Dutra notícia, mas hoje ela está tranquila, né? Muito tranquila. Quem for pegar a rodovia Dutra não vai encontrar nenhum ponto de lentidão por lá até a chegada à capital. Obrigado, Débora. Uma boa tarde para você, um bom descanso e muita paciência quem for descer a serra, quem estiver subindo também, devido aos acidentes, né, Solange? Pois é, a tendência é piorar, porque a gente tem um carnaval aí pela frente. Uma tragédia, a gente só pode falar que foi uma tragédia. Uma menina de 2 anos morreu afogada dentro de um balde. O caso aconteceu no Maranhão. Como de costume, a mãe da menina havia ido buscar água no bairro ao lado, num povoado ao lado. E a criança tinha ficado em casa com o avô e com outros irmãos. Aí, no momento de distração, a menina acabou indo para o quintal sem que ninguém percebesse, acabou caindo no balde, se afogando. A tia da criança contou que ela foi encontrada pela irmã mais velha. Os pais ainda tentaram levar Emanuele para o hospital, mas ela já estava morta, ela já estava sem vida, Luquinha. Nossos sentimentos aí. Muito triste, né, Solange? Que tristeza. Bom, tá quente, né? E se você acha que está quente, gente, pode se preparar que eu acho que vai piorar pelo que a gente vai ver agora na previsão do tempo. Primeiro a gente vê que na cidade de São Bento do Sapucaí está bem tranquilinho, 24 graus, é a cidade mais fresquinha aqui na nossa região, porque a gente vê que aqui no Vale a máxima de 32 graus em Aparecida, 31 em Silveiras e também em Paraibuna, sem previsão de chuva. Descendo a serra, a máxima de 32 graus em Ubatuba, e hoje a gente vai destacar a cidade aqui de São José dos Campos, e a gente vê que vai ficar nesse calor aí a semana toda. Hoje a máxima de 31, mas olha, amanhã e sexta-feira a máxima de 32 graus, fim de semana também máxima de 31 e 30 graus, com uma pequena chuva no sábado, ou seja, semana de verão intensa, né? E aumentaram os casos de microcefalia. No próximo bloco a gente confere, não sai daí, porque hoje também é dia de justiça. No Você que é a Justiça de hoje, você vai ver o caso da Dona Geralda, aqui da cidade de Taubaté, que teve um problema com a Crefisa. Nós fomos até a Crefisa, até a casa dela. Isso você verá já já aqui no Falando Nisso.